Oi, tudo bem? Hoje vamos falar de Anacreonte. Anacreonte agora pertence, aos poetas do século VI a.C., juntamente com o Íbico. O Anacreonte compõe então essa dupla, de poetas aí do século VI a.C. Ativo em Teos em cerca de 550 a.C. É o nosso primeiro poeta mélico oriundo da Jônia, litoral centro-sul da atual Turquia e ilhas adjacentes. É o Anacreonte, que é essa região também onde vai começar a filosofia. A Jônia, ali do outro lado do mar Egeu, essa região de onde vem também Homero, uma região profícua, em artistas, em homens que buscam as letras. Então, ele do outro lado do mar Egeu, na Jônia. Nascido na colônia grega de Teos, atuou em outras localidades do mapa helênico, inclusive na corte do tirano Polícrates, na ilha de Samos, a mesma época em que lá esteve Íbico. Então, Anacreonte é contemporâneo de Íbico. No caso de Anacreonte, entre as razões que o levaram a viajar da ilha de Teos para outros locais, está então a expansão do Império Persa e os conflitos decorrentes disso com os gregos. Então, o Império Persa, século V, vai começar isso muito forte, já vai acentuar as guerras greco-persas, as guerras pérsicas, 490, 479 a.C., eles vão invadindo o litoral asiático, e depois eles vão para a Grécia. Aí vai acontecer todas essas batalhas que a gente conhece entre gregos e persas. E o pessoal da ilha não, da aldeia de Teos, dessa colônia grega, ela foi arrasada pelos persas. Eles tiveram que fugir. E isso tudo, essa questão dos persas invadindo a Grécia, vai começar a transição da era arcaica para a clássica, o século de ouro, século V a.C., né? 480, 323 a.C., a era clássica. Então a colônia de Teos, ela foi arrasada pelos persas e o Anacreonte teve que viajar, teve que fugir, quer dizer, né, junto com os habitantes. Abandonaram a cidade em 540 a.C., antes da chegada dos persas e do provável massacre que resultaria de uma inútil resistência a essas tropas muito superiores, né? As tropas inimigas de Ciro. Então a vida de Anacreonte será uma vida de andanças. Ele passará por várias colônias, por várias situações difíceis. Esta família dele, e outros habitantes foram para a região estrangeira da Trácia, lá no norte do mar Egeu, onde fundaram a colônia de Abdera. Então nós temos saída de Teos, onde ele havia nascido, em 540 a.C., para a região da Trácia, uma região estrangeira, no norte do mar Egeu. Fundaram ali a colônia de Abdera. Ao que parece, justamente depois disso, o poeta teria ido a Samos e lá ficou até o colapso da tirania local. Já começa aqui com o Anacreonte aquela junção ou ligação, né, mesma coisa, do poeta com o tirano. Então, quando ele esteve lá na ilha de Samos, em que era tirano o Polícrates, o Íbico também estava lá. Então, o poeta ele é patrocinado por um tirano, por um governador local. Se o tirano cai, o poeta também entra em desgraça, né? Ele também tem que fugir muitas vezes. Então, isso está presente na vida de Anacreonte. Tem que fugir das dificuldades, né? Isso em 522 a.C. está na ilha de Samos. A estada dele na corte de Samos é comentada por Heródoto, o historiador, no século V a.C., nas histórias das guerras pérsicas, com contornos característicos em que se começa a falar do simpósio palaciano. Então, outro detalhe interessante, as canções dos poetas
nessa época, né, passam a ser apresentadas, a performance passa a ser aí no Simpósio Palaciano, nessa corte luxuosa desses tiranos. Eles apresentam as suas canções nesse mundo de instável atmosfera política, nesse mundo de poder. Similar também era o universo de Atenas, para onde ele foi depois, e também lá estava Simônides, quando eles estavam sob o patrocínio dos tiranos Pisistrátidas, os filhos de Pisístrato, Hípias e Hiparco. Então nós encontramos também o Anacreonte em Atenas, isso em 514 a.C., por aí. Ele está presente em Atenas, numa outra corte dos filhos de Pisístrato. Porém, o Anacreonte se viu obrigado a fugir desta corte de Atenas quando Hiparco, o irmão de Hípias, que era filho de Pisístrato, eram filhos de Pisístrato, ele foi assassinado, o Hiparco. E o Hiparco era o que mais se empenhava na vida cultural da cidade. Então Anacreonte teve que fugir dali. Ele foi então para Tessália, ao norte do continente grego, onde foi acolhido pela aristocracia local. Em algum momento impreciso para nós, ele teria retornado a Atenas, onde teria morrido em cerca de 485 a.C. Então eu fiz aqui um mapinha das andanças do Anacreonte. Passa por várias cortes, nasce em Teos, foge para a Trácia, onde fundam a aldeia de Abdera, a colônia, né? Depois vai para Samos, para Atenas, para Tessália, volta para Atenas, onde falece, cerca de 485 a.C. Então aqui nós temos esses poetas mélico-tardo-arcaicos. Nós vamos começar aí já essa transição da era arcaica para a clássica, e os poetas aqui, Anacreonte, Simônides, Baquiles, Píndaro, já começam a ser chamados de tardo-arcaicos. Já está no período arcaico tardio. E as grandes cortes, os tiranos que os abrigam, elas aspiravam a ser uma corte de musas, né? Uma corte onde acolhiam os poetas para dar fama aos tiranos. E ao mesmo tempo os poetas também se sentiam protegidos, né? Os tiranos, esses governantes, reconheciam a importância para sua própria estabilidade da consolidação de sua imagem nas cidades e para além delas. Daí muitas obras urbanas de expansão e infraestrutura, estímulo ao comércio e patrocínio às artes, às atividades culturais. Mas os interesses que moviam esses tiranos eram antes políticos do que estéticos, embora eles protegessem os poetas para ganharem fama. O que poderíamos destacar, então, em síntese, da poesia de Anacreonte? Primeiro, são os grandes temas, Eros e o vinho. Então ele fala muito do amor. São canções monódicas, e aqui nesse quesito aparece, então, o simpósio palaciano. Nesse simpósio apresentavam-se essas canções de amor e de vinho. A perspectiva das canções de Anacreonte, de temática erótico-amorosa, é marcadamente hedonista. Aqui nós já começamos uma linguagem assim, bem sensual, né? A construção de uma imagem do bon vivant na sua recepção aí desde a antiguidade. A pessoa se entrega ao amor, ao vinho, ao prazer, ao luxo, né? Estilisticamente, são versos notáveis de refinamento e sofisticação, graciosidade e ironia. Nós temos xistes espirituosos, argúcia, linguagem ambivalente, leveza. Então já começa aqui o poeta intelectualizado. Aqui também temos o distanciamento das emoções. O poeta ele começa a distanciar daquele patos que existia, né, daquele paixão em Safo e Alceu. É mais um poeta intelectualizado. Essa poesia, ela está presente na tradição
iconográfica ateniense, depois na poesia posterior grega, helenística, latina e moderna, porque foi descoberto uma compilação com o nome Anacreonteia. Então essa Anacreonteia possui vários poemas. É um manuscrito do século X, 60 poemas atribuídos a Anacreonte, mas não são dele, distribuídos do século II ao VI, do século II a.C. ao VI depois de Cristo. Ela leva o nome do poeta, mas não é do poeta. Aqui, essa Anacreonteia torna-se um modelo principal para a poesia leve, convival na literatura da Europa posterior ocidental durante o Renascimento. Mas então Anacreonte é famoso por essa compilação de poemas que levou o nome dele, mas, segundo os estudiosos, não pertence a ele. Mas ele influenciou outros poetas, né? Principalmente no Renascimento. Achei isso interessante, né? Ele recebe o nome, essa compilação, mas não é do Anacreonte. A autora aqui, a Juliana Ragusa, ela destaca vários fragmentos. Eu quero trazer apenas alguns. Por exemplo, o primeiro que ela destaca é o 346, a Ode a Erotima. Erotima era uma musa. Esse papiro está preservado, né, no papiro de Oxirrinco, 2321, século II depois de Cristo. Então nós temos aqui um poema que fala de uma jovem. Na primeira estrofe, ela está no campo, protegida, né? Tem uma beleza, ela é resguardada. Depois, assim que as estrofes vão correndo, ela passa para um período assim de erotismo, até chegar na cidade, onde a moça que era virgem, que era uma donzela, ela é chamada de prostituta. Então são palavras pesadas no poema, para mostrar essa transição da mulher, da inocência para a idade adulta, e aqui no caso uma linguagem grosseira, pesada. Na primeira estrofe, nós temos então o poeta dirigindo-se a uma persona, na segunda pessoa do singular. Temerosos tens, além disso, os sensos, ó tu, das crianças a de bela face. Então essa moça, essa criança, ela é separada das outras porque ela tem uma bela face, a beleza. Segunda estrofe, nós temos só o início da trinca, né, de cada poema, de cada verso. E ela pensa ter cerradamente ela tendo cuidar. Parece que aqui a moça está cuidada pela mãe. Ela ainda ela era criança na primeira estrofe, na segunda ela é uma adolescente cuidada pela mãe. Na terceira estrofe ela já está num cenário erótico, um cenário afrodisíaco, em que aparecem aí jacintos, essas flores, cavalos e a Afrodite, símbolos da erotização. As campinas jacintinas, onde Cipres, Afrodite, do arreio soltos, prendeu os cavalos. Essa mudança na vida da moça, né? Na quarta estrofe, ela já está deslocada para a cidade. No meio correste, em descida, razão pela qual muitos dos cidadãos em seus censos se excitaram. Então aquela jovem, que era toda pudica, vai para a cidade e os cidadãos começam a se excitar ao vê-la correndo pela cidade. E a última estrofe é só um verso em que aparecem então palavras pesadas dos cidadãos ou da persona, né, que está falando o poema aqui para tal da erotima. Ó mulher rua, erotima. Então a bela Pártanos significa virgem. O Pártanon, né, lembra onde está o templo da Virgem Atenas. O Pártanos, a bela virgem,
Desviou-se do reto caminho que a integraria à cidade, pois em vez de esposa legítima, ela se tornou porné, uma prostituta, né? Aquela que não é uma cortesã, mas é uma mulher da rua, que a cortesã ela escolhe com quem vai ficar. Aqui parece que a Hirotima, ao mudar para a cidade, se tornou prostituta. Então é estranho esse verso, né? Essa poética de Anacreonte mostrando essa mudança na vida dessa jovem. Eu vou ler o fragmento inteiro. Inteiro assim, não, que tem aqui. Temerosos tens, além disso, os sensos, ó tu, das crianças a de bela face. E ela pensa ter, cerradamente ela tendo, cuidar. As campinas jacentinas, onde cipres do arreio soltos, prendeu os cavalos. No meio correste em descida, razão pela qual muitos dos cidadãos em seus sensos se excitaram. Ó mulher rua, Erotima. Depois do fragmento, outro que eu quero destacar, o 356 vai falar da arte de beber. Esse foi preservado no banquete dos sofistas de Ateneu, séculos 2 e 3 depois de Cristo. São 2 blocos de poemas em que aparece então esse código aí no simpósio palaciano ou na casa dos aristocratas, em que o beber tinha privilégio sobre o comer, e foi se tornando altamente ritualizado no que tange a mistura de água e vinho, aos copos e demais utensílios para seu serviço e apreciação, ao servir e a sua ordenação aos entretenimentos que acompanhavam essa etapa. Então aqui nós temos o contraste, na segunda estrofe, entre o beber civilizado dos gregos e o beber dos bárbaros, os citas, para eles eram bárbaros. Então nós temos uma crescente deteriorização entre as relações dos gregos com os povos orientais. Nós sabemos beber, é a ars bibens, ou ars bibendi, a arte de beber, enquanto que vocês não sabem. Então a presença desses meninos que servem o vinho era fundamental nos simpósios. E a quem, não raro, a persona do adulto exortava a cuidar dessa tarefa, como vimos em Alceu. Então existiam os meninos que serviam vinho e existia também um homem adulto que cuidava da maneira em que se bebia nesses simpósios. Então, fragmento 356. Traz-nos, ó menino, a tigela, para que de um gole eu possa beber, e verte 10 copas de água, mas 5 de vinho, para que de novo, sem desmedida, eu possa bacantear. Lembra as bacantes, né, do Eurípides? Vem de novo, que não mais assim, com estrépitos e gritarias, pratiquemos o beber sítio sobre nosso vinho, mas em meio a belos hinos, bebericando. Então ele pede que o menino traga e distribua certinho a água e o vinho nas taças, que eles bebam sem gritaria, como fazem os sítios, mas bebericando em meio a belos hinos, ouvindo essas canções mélicas e bebendo moderadamente, ou bebendo civilizadamente, né? Interessante esse fragmento 356. Fragmento 357, eu gostei muito, é um hino a Dioniso. É uma prece ao deus Dioniso. É uma dimensão erótica muito forte nesse hino, conhecido então por hino a Dioniso, preservado por Dio Crisóstomo, um orador grego dos séculos 1 e 2 depois de Cristo, na oração 2. Então aqui nós temos o poema dividido em 2 partes. Vou mostrar o poema aqui. Na primeira parte, invoca-se a deidade, segue-se os pedidos e depois, no finalzinho, o que ele está pedindo, né? O poeta não identifica o Deus, mas ele começa a dizer, né, ó Senhor, a palavra anax. Depois vai colocando, então, no universo de Dioniso,
essa ideia de brincadeira erótica. O erotismo que sobrepaira emana da identidade, então, dos brincantes, que aqui no poema são Eros e Afrodite. E aqui nós temos o Eros ligado à paixão, ao desejo sexual, ao erótico, como forças que subjugam as vítimas. Combina então aqui os rubores do prazer e do sexo, ao chamar Afrodite de purpúrea. Essa é a primeira estrofe, olha, vou ler a primeira. Ó Senhor, com quem o domador Eros, aquele que doma os membros, e o homem, né, os mortais, e também as ninfas de escuros olhos, e a purpúrea Afrodite, descorado, né, ao fazer sexo, ao beber vinho, brincam juntos, a ideia do brincar erótico, enquanto vagueias pelos altivos picos das montanhas. Essa dimensão erótica, na primeira estrofe. Na segunda nós temos o pedido, né, como nós ouvimos também na Ilíada, o encontro de Tétis e Zeus, e da deusa e Hefesto. Ele abraça os joelhos do deus Dioniso, né, o poeta. A segunda estrofe. Os joelhos abraço-te e tu propício, vem a nós, e aceitável prece escuta. É a persona suplicante, tal como Tétis suplica para Zeus lá na Ilíada, no canto 1, intercede por Aquiles. E essa força da paixão, o que ele vai suplicar? A Cleóbulo, sê bom, conselheiro, para ele minha paixão, ó Dioniso, aceitar. Então o poeta pede que Dioniso seduza Cleóbulo, que é um jovem, para que ele aceite a paixão do poeta. Então o Dioniso deve embebedar, seduzir Cleóbulo. Essa linha de força que tem como tema a paixão por meninos, por efebos ou por moças. O Cleóbulo é um rapaz que é enfatizado o desejo e a beleza no amador que o contempla. É por conta então desse Cleóbulo que a prece é entoada. E disso não deixa dúvida o pedido final, pelo auxílio de Dioniso na sedução do efebo. O menino desejado, o Erómenos, em contexto simposiástico, denunciado pelo pronome nós e pela presença do deus do vinho e da canção. O vinho é a grande arma de Dioniso. Então o poeta diz, sê bom conselheiro, ou seja, ele pede, em formulação irônica e maliciosa e zombeiteira, é que Dioniso embebede Cleóbulo, que, tornando alvo da ação da deidade imprevisível e perigosa, corre sério risco. Ele deve ser levado à embriaguez, que permita sua violação sem resistência, ou ao relaxamento inebriado, que o fará ceder ao amador e acolher reciprocamente o seu desejo. Então vou ler de novo, né? Pode-se dizer então que o suplicante brinca com fogo, afinal, tanto no simpósio quanto na sedução há sempre o risco do excesso, dos excessos próprios ao culto de Dioniso. A gente tem que entender esse contexto, né? Em que no simpósio os adultos seduziam jovens. E aqui o poeta pede que Dioniso seduza para ele o Cleóbulo. Ó Senhor, com quem o domador Eros, e também as ninfas de escuros olhos, e a purpúrea Afrodite, brincam juntos, enquanto vagueias pelos altivos picos das montanhas. Os joelhos abraço-te e tu, propício, vem a nós, e aceitável prece escuta. A Cleóbulo, sê bom conselheiro, para ele minha paixão, ó Dioniso, aceitar. Forte nesse poema. O fragmento 359, chamado também de fragmento a Cleóbulo, está citado por Herodiano no fim do século II d.C., no texto sobre figuras de discurso. Aqui são só 3 versos que invocam de novo
esse desejo pelo jovem Cleóbulo. O poeta está tomado pela beleza do jovem, pela paixão que nele suscita sua contemplação. É desejo, loucura e olhar contínuo. Fragmento 359 diz: a Cleóbulo eu desejo, por Cleóbulo estou louco, por Cleóbulo olho a fitar. Fica contemplando, né? Fragmento 376 é chamado, também é encontrado aí no texto Geografia de Estrabão, nos remete a esse texto. Segundo Estrabão, esse escritor do século I antes de Cristo e I depois de Cristo, na ilha de Leucas, no Mar Jônio, Safo, a poeta, tomou-se de paixão pelo barqueiro Faon, que a rejeitou, razão pela qual ela se atirou do rochedo de Leucade. Essa história da Safo pulando do rochedo no mar passou a ser visto pelos antigos como um remédio para a dor da rejeição, ou como maneira de atrair o amado, e frequentemente sua imagem se manifesta no imaginário ocidental. Essa imagem da Safo, que estava numa outra ilha, não em Lesbos, ela estava na ilha de Leucas, ela pula no mar, e aqui nesse fragmento 376, não está Safo, mas o motivo do salto no penhasco de Leucade é em virtude do sofrimento erótico, séculos antes de Estrabão e de sua pequena ficção. Olha que interessante, né? Antes de Estrabão escrever isso lá no século I e depois e antes e depois de Cristo, o Anacreonte já cita essa questão do pular do rochedo de Leucade como um símbolo da dor, né, pelo sofrimento amoroso. Então são 2 versos. De novo, tendo a escalado da rocha de Leucade, mergulho na plúmbea vaga, ébrio de paixão. Destaca aí o de novo, né? Parece que a pessoa volta ao sofrimento, né? A rocha de Leucade, símbolo então do sofrimento de Safo e de todos aqueles que amam. O mergulho na plúmbea, na cor grisalha, ébrio não mais de vinho, mas de paixão. E lembrando que isso era num simpósio, né? Se perdeu como que essa canção era apresentada. Aqui, o poeta do vinho e do Eros canta a embriaguez da paixão e não do vinho. Fragmento 388 é um fragmento difamatório. Eu achei muito interessante. Foi preservado em Ateneu e séculos e depois ele é um reminiscente de Arquíloco e Hipônax, século VI a.C. É uma transmissão indireta. Ele está, o poeta, ridicularizando uma pessoa chamada Artemão. E sarcasticamente ele critica esse Artemão. Achei muito interessante isso aqui. Fragmento 388. Antes tinha um gorro roto, capuz de vespa e dados de lenho nas orelhas. Esse dado são dados de ossos usados em jogos. Agora essa pessoa usa nas orelhas como brinco. E em redor das costelas, pelada de couro de boi. Imunda coberta de vil escudo. Com vendedoras de pão e inveteradas prostitutas consorciando, ó imprestável Artemão, falsa vida projetando. Muitas vezes tendo o pescoço no cepo, muitas na roda, muitas o dorso fustigado pelo chicote de couro, o cabelo e a barba arrancados. São castigos que ele falou nesse Artemão antes foi castigado, castigo aos adúlteros. Mas hoje, o filho de Cice, referência à mãe e ao pai, né, do cara, anda em carruagens usando áureos pingentes. Essas carruagens aqui é um veículo sobretudo para mulheres. E esse Artemon anda sobre isso, anda nessas carruagens. E porta um pequeno guarda-sol de marfim tal qual as mulheres. É um sarcasmo, uma ironia com esse homem chamado Artemon, né, que agora ele tinha uma vida estranha, pobre, agora ele está numa vida luxuosa, tal como as mulheres.
Achei isso muito esquisito. O fragmento 395 está na Antologia do Cristão de Estobel, no século VI, V a.C. Aqui já fala da proximidade da velhice e da morte. É uma velhice que aparece assim na delicadeza e doçura dos versos, mas ela é inevitável e os efeitos no corpo vão aparecendo. Isso é um tema tradicional na poesia antiga grega. A velhice é dolorosa, é terrível e é temível porque inequivocadamente coloca o indivíduo a poucos passos da morte, que conduz ao submundo, aos ínferos da terra, ao Tártaro e ao recesso de Hades, onde são acolhidos todos os mortais e de onde não há escapatória. O tema da velhice é um dos mais presentes na Grécia do período arcaico. Uma cultura que põe no centro de seus interesses o problema do homem, o sentido da vida, e o prazer de vivê-la não podia deixar de voltar seu olhar à efêmera natureza humana, à sua rápida decadência e ao seu perecer. Eu achei esse fragmento 395 impressionante. Grisalha já minhas têmporas e a cabeça branca, a graciosa juventude não mais está presente, e velhos os dentes, e não mais muito tempo de doce vida resta. Por isso gemo a miúde, temendo o Tártaro, pois terrível o recesso de Hades, e atroz a rota lá para baixo. É certo a quem tiver descido não subir. Nossa, achei isso muito forte, né? O caráter irrevogável da morte, a inevitabilidade do perecer humano, né? E esses foram alguns dos fragmentos que eu gostaria, que eu trouxe, né, de Anacreonte, para a gente pensar nessa poesia tão contundente, tão forte. Próximo poeta que veremos será o Simônides. Um abraço, até mais.